dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, de Umbanda e espiritualidade. A gente sempre faz questão de dizer que nos nossos fundamentos de Umbanda precisa da moralidade, precisa da caridade, precisa que o médium tenha na sua concepção de mediunidade, de trabalhador, a assiduidade, o compromisso. É muito importante que tenhamos todo esse questionamento. Por quê? Nós vamos manter o nosso equilíbrio mediúnico, a nossa estrutura e proteção espiritual baseado em todas essas premissas. Quando nós estamos guarnecidos de uma fé, da caridade, de ter compromisso com a espiritualidade, procedimento moral correto, são coisas que fazem a proteção do médium. Mas aí você pode pensar, mas não é a entidade que protege a gente, os nossos guias, nossos protetores? Sim, são eles que fazem o trabalho de proteção, mas com o cimento, com a areia, com a água, com o elemento que você coloca na mão dele. Por mais que você tenha um protetor, um guia espiritual que venha a te proteger, que te trazer equilíbrio, se você não dá na mão dele as ferramentas de uso para que ele mantenha a sua proteção, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Você tem uma brecha na estrutura da tua vida que o protetor é como se fosse uma barragem, né? Ele está tentando conter um fluxo de água. Mas se a parede tem furos, a água vai passar. E passa um pouquinho, vai abrindo buraco, até que toda a barreira transborda, se rompe e vai a água toda embora, passa. Então, a nossa proteção, só que uma barreira, ela é de um lado a outro, né? Então, a nossa barreira é de fora para dentro, ou seja, ela protege de maneira dos elementos externos a nós entrarem no nosso equilíbrio da nossa vida, certo? Então é muito importante isso. A gente sabe que o plano espiritual, que não tem ética, os espíritos obsessores, os quiumbas, espíritos galhofeiros, espíritos maldosos, espíritos que querem o nosso mal, espíritos vingativos que querem o nosso mal, que querem que nós falhemos nas nossas atitudes, muitas vezes eles utilizam não só, por exemplo, Deus sendo médium equilibrado, pode atingir, muitas vezes, quem está ao nosso redor. Porque não há ética para o plano, não há ética nos planos de quem não está no caminho do bem. Quem está no caminho do bem tem ética, mas quem não está no caminho do bem não tem ética. Ele vai fazer tudo o que for necessário para te desequilibrar, para transformar a sua energia, talvez só porque você seja um trabalhador do bem, um trabalhador da caridade, um trabalhador que muitas vezes atrapalha a vida deles. Por exemplo, eu no terreiro recebo as influências de muitos quiumbas que passam pela nossa gira e falam: por que você está se metendo aonde você não é chamado? Mas nós fomos chamados pelo trabalho espiritual. Nós não sabemos por que mexemos em determinado vespeiro, vamos colocar assim, mas nossos guias sabem. Nós somos instrumentos na mão deles. Quem faz o trabalho são os nossos guias. E por nós fazermos um trabalho dentro da espiritualidade, é que há essa proteção, é que há todo esse merecimento de ser barrado muita coisa. E aí você se pergunta: poxa, mas na minha vida sempre acontece algo ruim. Mas
Se algo ruim está acontecendo, é porque existiria algo muito pior para acontecer. Desculpe. Então, meus irmãos, a gente tem que sempre ficar raciocinando e observando dentro das questões da espiritualidade, porque os caminhos espirituais são muito complexos. E às vezes o poder de decisão por qual caminho ir é muito complicado de decidir. E fazer as coisas mais difíceis, as coisas mais corretas, é mais difícil, porque o caminho é muito fácil para quando não se tem ética. Ter ética é um caminho dificultoso, é um caminho que dá mais trabalho. É trabalhoso ser um médium honesto, é trabalhoso ser honesto, é trabalhoso você ainda ter vícios e vaidades e ego e tentar abafá-los na vida cotidiana. Por exemplo, uma pessoa que é irritada, tentar ter calma. Uma pessoa que tem tendência a fazer alguma coisa no sentido de honestidade, a pessoa não ser honesta, tem essa tendência de não ser honesta. Ser honesto no caminho do bem é trabalhoso e muitas vezes acontecem circunstâncias na nossa vida que nós somos testados para sabermos aquele famoso olhai e vigiai. Então muitas vezes Olorum pede que nós sejamos até tentados para sabermos se nós somos dignos de trabalhar num caminho de amor, de luz e de caridade. E quando você pode ter certeza que quando você é tentado e você passa com louvor por essa tentação, Olorum vai te dar uma ascensão espiritual. O seu trabalho vai melhorar, as coisas vão vir positivamente. Não, veja bem, não é financeiramente, é o trabalho espiritual. E aí você vai percebendo que a sua vida se torna mais equilibrada. Uma vida vitoriosa. Mas vitória não é ter. Vitória é ser equilibrado, ser uma pessoa com a cabeça limpa, o coração limpo, né? Ser um bom umbandista. Isso dá satisfação. Satisfação que se transborda dentro da espiritualidade, porque a satisfação da matéria ela é passageira, mas a satisfação espiritual ela é constante, ela é quase que permanente, quando nós estamos dentro de um padrão de luz, de caridade, de amor. Então, meus irmãos, esse é uma divagação aqui que o irmão Alisson está fazendo. Isso eu faço para minha vida. Tá? Eu estou pensando aqui para mim, eu estava aqui dirigindo e pensei, poxa, poderia acontecer isso, se eu fosse assim, assado. Então, se isso serve para mim, eu quero dividir isso com vocês. Muito axé, meus irmãos.